Fala pessoal, tudo bem com vocês? Fabiano Regra aqui do Mundo Drone e hoje eu vou fazer um vídeo um pouquinho diferente, tá? Eu vou ler um documento aqui com vocês, eu já vou colocar aqui a tela do computador para que eu possa ir lendo e também comentando com vocês, ok? Do que se trata esse vídeo vocês viram aí. Isso daqui é uma nova circular de informações aeronáuticas, está aqui impressa, tá? A luz deixa bagunçado aqui, mas está aqui impressa, saiu e tem a validade a partir do dia 2 de janeiro de 2018, é a Circular de Informações Aeronáuticas que regulamenta, ok, o uso das aeronaves remotamente pilotadas para uso recreativo, ou seja, os aeromodelos, ok? Aqui nós vamos ver o que diz ser aeromodelo, o como pode ser operado, por quem pode ser operado e aonde pode ser operado. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Antes de continuar, já deixa seu like, que deu um trabalhão e estou fazendo isso daqui para tirar um monte de dúvida de muita gente desse segmento que quer usar o drone, quer usar aeromodelo e tudo mais e às vezes tem dúvida de como fazer e aonde fazer. Tá bom? O link dessa documentação toda está aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu sugiro que você não se baseie somente no meu vídeo. Baixe esse documento, tá? É um arquivo PDF, ele tem, se eu não me engano, aqui são 16 páginas. Lê com todo carinho, entenda, releia e procure saber o que é cada uma das siglas, o que são cada uma das entidades. Procure entender isso daqui. Por quê? Porque isso é informação, não é diz que, não é achismo, não é nada. Isso daqui é a documentação oficial do que vale para uso recreativo, seja ele popularmente chamado de drone, seja ele popularmente chamado de aeromodelo. É tudo a mesma coisa, tá? Todos estamos no mesmo barco, então vamos entender o que acontece. Fechado? Bom, espero que vocês tenham baixado isso daqui tudo, né? São 16 páginas e leiam, tá? Mas eu vou... O que eu fiz? Eu peguei alguns pontos que são mais interessantes, que saltam mais os olhos e eu vou comentar todos eles aqui, beleza? Então vamos lá. Mas não desobriga ninguém de ler isso aqui, tá bom? Então vamos lá. Tá aqui, né? Ministério da Defesa, Comando da Aeronáutica, Departamento do Controle do Espaço Aéreo, ou seja, o DCEA, e fez a AIC número 17/18. Ela tem validade a partir do dia 2 de janeiro de 2018, ok, pessoal? Então aqui diz quais são as finalidades, de quem é a competência, qual é o âmbito, né? As disposições gerais, ok? Tem uma série de informações de que instituiu o DCEA e uma série de coisas, tá? Então leiam atentamente isso daqui para que vocês entendam quais são cada um dos órgãos, ok? Então vamos lá, aos meus grifos aqui, que são os pontos que eu acho mais interessantes, ou seja, que tem uma maior relevância para que a gente possa falar, não que nenhum outro tenha, tá? Volto a falar, leia tudo. Então vamos lá. Item 2.11. Em face do exposto, o aeromodelo é considerado um legítimo usuário do espaço aéreo, devendo utilizar a estrutura do CIS-CEAB de maneira segura e coordenada. Não sabe o que é CIS-CEAB? Lê o documento que você vai aprender. Tá? Sendo essa IAC o regulamento que guiará os usuários que pretendem realizar o acesso ao espaço aéreo brasileiro para voos com suas aeronaves remotamente tripuladas com o propósito único da recreação, tá bom? Isso aqui é aeromodelo. Outra coisa importante, item 2.12. Essa circular substitui a AIC 17/17 emitida pelo DCEA no dia 10 de julho de 2017. Ou seja, aquela circular que foi emitida no ano passado, em julho de 2017, caiu com a entrada dessa daqui, tá bom? Aí ela fala aqui no item 2.1, né, voltando, as definições, as abreviaturas e tudo mais, e ele define o que é aeromodelo. Aeromodelo é uma aeronave não tripulada utilizada para fins exclusivamente recreativos, tá? Se você tem um Cessna, se você tem um Extra 300, se você tem qualquer outro aeromodelo, é a mesma coisa que o meu Drone Racer.
Fechou? Então, o meu drone racer é a mesma coisa que o aeromodelo, a gasolina que o cara usa dentro de um clube de aeromodelismo. São todas aeronaves não tripuladas usadas exclusivamente para fins recreativos. Tá bom? Então vamos lá. Aí, um outro item que gera um pouquinho de controvérsia do que é o RPA. Aeronave remotamente tripulada. Está convertido, está traduzido do inglês, tá bom? Então é a subcategoria das aeronaves não tripuladas, pilotadas a partir de uma estação remota, ou seja, um radiocontrole, para qualquer outro fim que não seja o recreativo. Ou seja, se você é um cinegrafista e usa um Phantom para fazer trabalhos, você não se enquadra nesta AIC, ou seja, nessa circular. Isso daqui é somente para quem faz uso recreativo. Fechou? Então, RPA, todo drone é RPA? Não, não é todo drone que é RPA, somente devido ao fim dele. Ou seja, se o fim for para uso profissional, né, que não, ou para qualquer outro uso que não seja recreativo, ele deixou de ser um aeromodelo e passou a ser um RPA. Área adequada. Para fins de conceituação, nessa circular, considera-se como área adequada o polígono de dimensões e volumes definidos que corresponde perfeitamente aos objetivos voltados à prática do aeromodelismo, devendo observar os parâmetros descritos em termos de distância de aeródromos e rotas conhecidas de aeronaves tripuladas. Isso é o que define uma área adequada para o uso de aeromodelo, ou seja, para a prática do aeromodelismo. Página 5, o que ele fala? O que é um L ponto? A área homologada e demarcada oficialmente para pouso e decolagem de helicópteros. Oficialmente, não é porque um lugar pousa helicóptero de vez em quando que é um L ponto, tá? Tem que ser demarcado e tem que ser homologado, ok? Ele explica o que é uma NOTAM, né? Outro item, agora 2 itens interessantes. Operação além da linha divisada visual, ou seja, operação em que o piloto remoto não consiga manter o aeromodelo dentro do seu alcance visual. FPV, tá bom? B veloz é igual a FPV. Operação em linha divisada visual, veloz. Operação em que o piloto mantém o contato visual direto, sem o auxílio de lentes corretivas ou outros equipamentos, com a aeronave de modo a conduzir o voo com a responsabilidade de manter separações com outras aeronaves, bem como evitar colisões com aeronaves e obstáculos. Tá? Aí tem linha divisada de rádio, espaço do controle do tráfego aéreo, aí mais definições. Piloto remoto é o piloto que conduz o voo com responsabilidades essenciais pela operação do aeromodelo. Nos casos de ser o responsável por menor de idade na condução do voo, recai sobre ele as mesmas responsabilidades, mesmo que não esteja na condução do voo propriamente dita. Ou seja, pode pilotar menor de idade? Pode, desde que haja sobre ele um responsável. Existindo um responsável sobre o menor, a responsabilidade de tudo que acontecer é sobre o responsável. Fecha, já não tem nada de novidade. Agora, outra definição muito importante: princípio da sombra. O que é princípio da sombra? Para fins de entendimento dessa circular, o princípio da sombra pode ser definido como um volume existente em torno de qualquer estrutura ou obstáculo que seja artificial ou natural, limitado verticalmente a 5 metros acima da altura da estrutura e afastado horizontalmente até 30 metros desta. Tal volume não é considerado espaço aéreo sob responsabilidade do DSEA, por não ser possível a sua utilização por aeronaves tripuladas. Vamos lá. Princípio da sombra. O que é o princípio da sombra que ele acabou de falar aqui? Ou seja, você tem um prédio. O que é a sombra do prédio? 30 metros para cada lado e 5 metros para cima. Fechado? Você tem uma antena de transmissão de celular.
30 metros para cada lado, 5 metros para cima. Você tem uma árvore muito grande. O que é o princípio da sombra dessa árvore? 30 metros para cada lado e 5 metros para cima. Isso é o que define o princípio da sombra, ok? Zona rural, região geográfica não classificada como zona urbana. Região em que normalmente existem grandes áreas verdes que podem ser naturais ou cultivadas, normalmente onde há baixa concentração de pessoas, construções, sendo marcante a presença de elementos naturais como rios e vegetação. Zona urbana, espaço ocupado por uma cidade, caracterizado por ela edificação contínua e pela existência de infraestrutura urbana, que compreende o conjunto de serviços públicos que possibilitam a vida da população. Pessoal, isso daqui, todos esses itens que eu falei até agora, são algumas definições para que a gente possa entender agora o que vem a seguir, tá? Então, vocês acharam tudo meio vago, mas isso aqui eu preciso falar antes, foi preciso falar antes, para que eu pudesse chegar no entendimento de o que pode fazer, o que e aonde, tá bom? Então, aqui nós temos o que mais? Todas as abreviaturas, decorem todas elas, entendam todas elas, é muito importante. Vamos lá. Cadastro de aeromodelos e pilotos. De acordo com a Lei nº 11.182 de 2005, compete à ANAC conceder e permitir autorização de exploração de serviços aéreos, emitir certificados de aeronavegabilidade, atestando e licenciando profissionais e tudo mais. Tá? Então aqui eu deixei marcado, mas isso daqui é o que compete ou não à ANAC. Para isso que tem que fazer o cadastro lá na ANAC, no CISAND, de todo e qualquer aeromodelo, independente de onde você vai usar. Então acaba com isso. Se você tem um aeromodelo que você só voa em um clube de aeromodelo, você precisa cadastrar. Se você usa um aeromodelo, um drone num clube, você precisa cadastrar. Se você usa todo tipo de aeromodelo, você precisa cadastrar, tá bom? Quais você não precisa? Os que estão previstos já naquele vídeo que eu falei da ANAC, tem um vídeo aí no passado, vou deixar linkado aqui embaixo também, que estão com peso máximo de decolagem abaixo de 250 gramas. Isso aí você não precisa cadastrar. Tirando isso, você precisa cadastrar tudo, tá? Todos. Tá? Acabou. Aí ele fala do SARPAS aqui. O que é o SARPAS? SARPAS é o sistema do DCEA, tá? De solicitação e de informação de voos, ok? Eu vou falar dele num vídeo específico ensinando a fazer o cadastro lá no SARPAS e ensinando a solicitar um voo lá no SARPAS. Não é o propósito desse vídeo aqui, tá? Aí fala que para cadastrar aeronave no SARPAS é necessário ter 18 anos. Muita gente fala, mas é uma incoerência. Não é incoerência, pessoal. Por quê? Porque se você tem menos de 18 anos, aonde você pode usar um drone? Dentro de um local destinado à prática do aeromodelismo. Por quê? Porque lá dentro da área destinada ao aeromodelismo, ou seja, de um clube de aeromodelo, de uma pista de aeromodelismo, você não precisa fazer uma notificação lá no SARPAS que vai fazer um voo, tá? Essa área, por ser cadastrada, por ser homologada, por uma série de coisas, por ser conhecida, ela já tem o conhecimento de todas as outras pessoas que estão dentro do espaço aéreo que aquele local tem voo. Então, não vai passar helicóptero por lá, não vai passar linha aérea por lá, ou seja, já é de conhecimento, então não precisa cadastrar. Então não entenda como um erro disso daqui, não é um erro. É que para você solicitar ou notificar um voo no SARPAS, você precisa ser maior de 18 anos. Ou seja, para voar fora de um clube de aeromodelismo, você precisa ser maior de 18 anos. Tá bom? Aí ele fala no item 6.2 o que todo mundo quer saber de FPV. Voos que sejam realizados utilizando FPV, First Person View, são considerados quanto ao tipo em BVLOS, ou seja, aquele voo além do alcance visual, e deverão seguir os parâmetros informados no capítulo 7 dessa circular.
Vale ressaltar que quando utilizando o óculos de FPV, o piloto perde quase que completamente a capacidade de ver e evitar, ficando a mesma restrita ao campo de visão do equipamento, motivo pelo qual a operação deve ser realizada com extrema cautela. Conceito de biveloz poderão ser verificados no item 2.1.1.20. Pessoal, muita gente também fala que, não, mas quando eu estou com óculos eu enxergo muito melhor. Gente, quando você está com um óculos de FPV, você perde isso aqui, ó. Imagine você pilotando um avião. Quando você está pilotando um avião, você está dentro da cabine do avião, você está dentro de um helicóptero, você está o que você quiser. Você, mesmo que a aeronave esteja indo em linha reta, você pode virar a sua cabeça e olhar para o lado, você pode olhar para trás, você pode olhar para cima, você pode olhar para baixo ou até ali para baixo, dependendo do tipo de aeronave que você está fazendo. Por maior que seja o ângulo de abertura da tua câmera, ela vai ser de 100, não existe câmera de 180 graus, você vai ter lá 120, 140, 160 graus de abertura. Ou seja, você vê um cone de onde a aeronave está indo. Você não vê tráfego, desculpa, eu sempre erro tráfego com tráfego. Você não vê o restante. Você perde a capacidade de, mesmo com a aeronave se deslocando para frente, você não consegue ver para trás. Isso é verdade. Tá bom? Então vamos parar com esse negócio de que quando eu estou na FPV eu tenho muito mais visão. Não, não tem muito mais visão. Você vê para frente a 160 graus. Por exemplo, um cone de 160 graus. Tá? Então isso te limita sim. Tá? Por isso que precisa ser feito com cuidado. Fechou? Bom, aqui ele fala das regras do acesso ao espaço aéreo brasileiro. O que é isso? Ele está querendo dizer aqui que é o seguinte: você pode usar sim seu aeromodelo dentro de uma área urbana, você pode usar seu drone dentro de uma área urbana, mas tem regra para isso, tá? Então o que acontece? Você tem que estar fora das rotas, né, de tráfego aéreo, fora de zona de aproximação, 9 km longe de qualquer aeroporto. Vamos falar que é 9 km de distância de qualquer lugar de aeroporto, não é de cabeceira de psoroca nenhuma, né? Tem que estar 9 km de aeroporto. A mesma coisa vale para L-ponto cadastrado, ok? L-ponto que tem em aeroporto, L-ponto que tem em topo de prédio, L-ponto que tem em restaurante, em rodovias, L-pontos que tem em indústrias, em zonas industriais e uma série de outros lugares, tá bom? Então vamos lá. O que ele fala aqui? Ele fala da operação dentro de zona urbana, ou seja, o que é o princípio da sombra. Tem uma imagem aqui bem detalhada dizendo o que é, tá? Explica áreas que não se pode voar de maneira alguma e tudo mais. Volto a falar, isso aqui é para regra de voo recreativo, tá? Aeromodelo. Para uso comercial é outra coisa totalmente diferente, tá bom? Bom, aqui ele fala de as áreas de aproximação de L-ponto, onde você pode, onde você não pode. Eu não vou nem ler direito isso daqui, porque se você está perto de um L-ponto, não voa lá. Tá? É simples, não voa, vai voar em outro lugar. Procura um local que você não precise ficar se preocupando, não vá dar sopa para azar, não vá se comprometer, não vá fazer bobagem. Se tem um L-ponto a 600 metros de você, vai voar em outro lugar. É simples, tá bom? Outro ponto importante, aqui que diz, para tirar um monte de dúvida do pessoal. Todos os operadores de aeromodelo que se enquadrem dentro dos parâmetros previstos no RBAC 94, já falei sobre ele em outro vídeo, deverão ter suas aeronaves cadastradas no sistema da ANAC, no CISANT. E desde que operem dentro de áreas adequadas, não necessitarão ser cadastrados no sistema do DCEA, no SARPAS. Os voos a serem realizados nos locais adequados, ou seja, fora das áreas adequadas, deverão ser informados ao DCEA por meio do seu sistema, para tanto faça necessário que o operador seja cadastrado no sistema CISANT e SARPAS. O que isso significa? Leiam várias vezes isso daí. O que significa isso daqui? Todo mundo precisa cadastrar o drone no CISANT. Porém, quem vai voar dentro de um clube de aeromodelo, dentro de uma pista destinada, de um local destinado ao aeromodelismo, não precisa fazer a solicitação no SARPAS. Se você está voando fora
de uma área destinada para aeromodelismo, você precisa fazer a solicitação do voo no SARPAS. Para fazer a solicitação de voo no SARPAS, para informar o voo no SARPAS, você precisa ser maior de 18 anos. Fechou? Acabou. Não tem dúvida quanto a isso. Tá bom, pessoal? Aí ele fala, não voar sobre condições meteorológicas adversas, ou seja, não vá voar com o seu drone na chuva, nem sobre relâmpagos, nem sobre trovoadas, nem sobre vendavais, tá bom? Muito simples. Voa quando está com o tempo bom. Não é porque queima. Não transportar artigos considerados perigosos ou substâncias que transportados por via aérea possam causar risco à saúde, à segurança ou propriedade ao meio ambiente. Não coloque bomba, não coloque veneno, não coloque nada dentro do seu drone. Adequar-se aos espaços aéreos condicionados. Voa no lugar que pode. Não sobrevoar áreas críticas em termos de segurança, área de incêndio, presídio, áreas militares, entre outros. Ou seja, tá pegando fogo em algum lugar, não vai querer tirar foto com o teu drone lá, tá bom? Não pode, ok? Mesma coisa, não vai querer jogar celular dentro de presídio, não vai querer fazer essas coisas que não pode, porque não pode, tá? Não precisa nem de comentário. Não operar próximo a equipamentos que possam causar interferências na radiofrequência utilizada, radares, linhas de transmissão, auxílios à navegação, antena de telecomunicação, que poderão interferir no controle da aeronave. Tem alguns rádios mais antigos, tem equipamentos mais antigos de controle que eram muito suscetíveis à interferência. Os mais modernos são muito difíceis de ter interferência no radiocontrole, tá? Então, ou seja, se você tem um equipamento que sofre com interferência, você não pode voar perto de linha de transmissão, perto de antena de celular, de radiocomunicação. E é óbvio, não vai voar perto de um radar de aeroporto, você não pode voar nem perto do aeroporto, tá bom? Independentemente do local de operação, atenção especial deve ser dada para a necessidade de não interferir nas operações dos órgãos de segurança pública, de defesa civil e da Receita Federal do Brasil, tá? Ou seja, se tiver fazendo voo perto de delegacia da Defesa Civil ou da Receita Federal, você vai se lascar. Não faça isso, tá bom? Última coisa aqui que é importante do item 7.2, nos casos que forem verificados a aproximação de quaisquer aeronaves tripuladas, as operações com aeromodelos deverão ser paralisadas de imediato. Chegou avião, chegou um helicóptero, chegou um planador, chegou qualquer coisa perto do local que você está, pousa. Tem gente lá em cima, é muito mais importante do que o teu drone, do que o meu drone, do que o seu aeromodelo, do que o meu aeromodelo ou qualquer outra coisa, tá bom? Bom, depois ele fala que os voos deverão obedecer os limites previstos, fala direitinho, e ele fala de uma condição especial aqui. Tem competição de aeromodelismo que precisa ultrapassar os limites definidos para a prática nos locais confinados, nos locais conhecidos, nos clubes de aeromodelo. Para isso, precisa sim entrar em contato com o órgão específico de controle do espaço aéreo para emitir um NOTAM, que naquela data, naquele horário, vai ter um evento que vai ter, por exemplo, uma competição de planadores que vão passar de 120 metros de altura, ok? E você vai ter que ter o dono do clube, o dono não, o responsável pelo clube de aeromodelismo, precisa entrar em contato com os órgãos de controle de tráfego aéreo para que tenham todo esse respaldo, tá bom? Aqui ele fala de novo, mais uma vez, que operações em locais adequados para a prática do aeromodelismo. A prática do aeromodelismo não é restrita a áreas consideradas adequadas para este fim, ou seja, não é só dentro de clube que você pode voar. Entretanto, pelo fato de estar fora de um ambiente considerado apropriado e previamente planejado, algumas restrições devem ser observadas e cumpridas, como forma de manter o nível de segurança esperado, assim como não colocar pessoas ou animais propriamente em risco. Tá bom? Então aqui o que ele vai falar? O que nós vamos ver? Quando que você pode voar e de que maneira você pode voar fora de um clube, fora de uma pista de aeromodelo, tá? Vou dar um exemplo. Aqui em Jundiaí, eu preciso obedecer isso aqui. Por quê? Embora tenhamos 2 pistas homologadas aqui em Jundiaí,
tem o Clube Asas do Japi e tem o Parque da Cidade. No Asas do Japi é um local privado e para você voar lá, você precisa ser sócio ou convidado. E lá no... eu já fui sócio de lá. E para você voar no Parque da Cidade, como é uma pista homologada, existe a necessidade de ter o BRA e ter um clube lá. E, ou seja, quem não tem BRA, como eu, por exemplo, que eu tive BRA sem ter recebido a carteirinha, fiquei 1 ano esperando a minha carteirinha da Cobra e não recebi. Mas quem não tem o BRA não pode voar lá no clube do Parque da Cidade, que é uma área pública aqui em Jundiaí. Olha que legal. Então eu tenho que voar em qualquer outro lugar, lá não posso, tá? Então eu preciso obedecer estes itens aqui, tá? Conforme citado, a operação dos aeromodelos em locais adequados para esse fim deve observar critérios específicos, a quais seguem os descritos abaixo. Zona urbana, dentro da cidade. Estar fora das áreas de aproximação e decolagem. Não precisava nem pôr isso daqui, né? Fora das áreas de aproximação e decolagem, manter um afastamento mínimo de 2 km de aeródromos cadastrados, tá? Medidos a partir da extremidade mais próxima da área patrimonial do aeródromo. Ou seja, não é da cabeceira da pista, tem que estar 2 km do perímetro do aeroporto, tá? Aí depois ele fala de novo dos obstáculos que a gente tem que manter. Posso usar o princípio da sombra se eu tiver um obstáculo dentro dessa área, né? Eu preciso estar a 600 metros de helipontos cadastrados, tá? Respeitar os limites de altura e operação em veloz. Só posso fazer voo vendo, não posso fazer FPV. Ou BVeloz, somente quando utilizando o FPV dentro do princípio da sombra. Ou seja, se eu tiver no princípio da sombra, eu posso fazer FPV em área urbana. Se eu tiver uma árvore gigante, eu posso fazer. Lá na USP, em São Paulo, na Praça do Relógio, que tem aquele negócio lá que tem um relógio de sol lá dentro da USP, pode voar em FPV, tá bom? Limite vertical, no máximo de 40 metros. Ou, se você não estiver no princípio da sombra, se tiver um objeto de mais de 40 metros, você pode estar ali dentro. Velocidade limitada a 40 km por hora, ou seja, dentro da cidade, mesmo usando o princípio da sombra, 40 km por hora, no máximo, tá? Afastamento horizontal de pelo menos 30 metros de construções, veículos ou animais de terceiros e pessoas não anuentes, tá bom? Ou seja, você tem que estar a 30 metros de qualquer pessoa que não esteja concordando com a operação. Se tem uma criança que tem alguma coisa que está lá e que fala não quero que fique aqui, ele tem preferência. Então, não voa, ok? O princípio da sombra pode ser utilizado, fala que é autorizado, que não é autorizado o FPV, a não ser em áreas de princípio da sombra, que nem no lugar que eu vou, lá embaixo. Eu estou no princípio da sombra ali, eu estou 30 metros ali mais ou menos afastado de uma edificação. Então eu vou dentro do princípio da sombra, tá bom? O limite de 40 km deve ser observado assim, a fim de manter uma velocidade segura, tá? Para se você perder o controle. Aí vamos lá. Zona rural, lá no meio do mato. Esse item de estar fora da aproximação e decolagem, isso aqui não precisaria nem colocar, que é redundância, mas tem, né? Parará. Aí sim eu posso fazer voo veloz ou BVeloz, ou seja, eu posso usar FPV em área rural. Em área rural pode usar FPV, mas eu não posso passar de 50 metros acima do local ou do obstáculo que eu estou sobrevoando, ok? E a velocidade está limitada a 100 km por hora, não pode passar de 100 por hora. E o afastamento horizontal tem que ser de 90 metros. Por quê? Porque você aumentou a velocidade. Isso é uma lei da física. Está mais rápido, qualquer perda de controle você vai demorar mais para parar. Por isso tem um afastamento maior. Tá bom? O que ele fala aqui? Para ter uma atenção especial com a utilização de FPV, pela possibilidade de sobrevoo de áreas que tenha utilização da aviação agrícola. Long range, aonde você pode fazer? Só em zona rural. Eu posso fazer num clube. Se um clube tiver 7 km dentro do clube, você pode, fora isso não, tá bom? E outra coisa, clube tem uma caixa que você pode voar, que é aquela caixa conhecida que ali é o local adequado, tá? Então
Então, mesmo dentro do clube, você não pode fazer o que você quiser. Você tem que estar dentro do polígono, ali que a gente chama de caixa de voo, que é onde você pode fazer os voos, tá bom? Aí, dentro das áreas adequadas, o limite vertical é de 120 metros, ok? Se tiver que ultrapassar os 120 metros, precisa da NOTAM e precisa de fazer todo o processo. Eu fiz a indagação para o pessoal do DSEA de como a gente chegava a conhecer todos os locais definidos para a prática de aeromodelismo. A resposta foi Google. Tá? Pergunta na prefeitura onde pode fazer, o que pode fazer, é a prefeitura que tem a obrigação de cadastrar. Tá bom? Bom, e aqui por fim, para completar tudo isso daqui, o que o pessoal fez? Eles montaram uma tabela aqui de resumo dos parâmetros. É muito simples e eu fiz questão de ler tudo isso daqui para chegar na tabelinha por último, tá bom? Que é muito simples de entender. Então vamos lá. Zona urbana, dentro de zona urbana. A altura máxima que você pode chegar, 40 metros. A não ser, tem umzinho marcado aqui, que é a observação que além, fora do local com o princípio da sombra, tá? Velocidade máxima, 40 km por hora. E distância de pessoas não anuentes, ou seja, daquelas pessoas que não são teus amigos, não são as pessoas que concordam com você voar ali perto, 30 metros. Pode fazer FPV? Não. A não ser, ó, item 2 aqui, a não ser que eu esteja usando o princípio da sombra e não viole as leis de intimidade das pessoas. Tá bom? Não é porque você pode voar perto de um prédio que você vai sendo um babaca de filmar a tua vizinha trocando de roupa. Tá bom? Zonas rurais, tá? Altura máxima, 50 metros. 50 metros. Ah, para ir bem longe com 50 metros. Limite de velocidades. Lembrando que essa altura máxima é AGL, ou seja, above ground level, ou seja, acima do solo. Se você está chegando perto de um morro, uma montanha, alguma coisa, você tem que estar 50 metros acima daquele morro, daquela montanha, tá? Limite de velocidade de 100 km por hora e 90 metros de pessoas não anuentes. Distância, não pode chegar a menos de 90 metros de pessoas não anuentes. E está autorizado o uso do FPV. Pode fazer long range lá na zona rural, tá bom? Áreas adequadas, ou seja, dentro dos locais adequados para a prática do aeromodelismo, dentro dos clubes, dentro da pista, dentro do local autorizado pela prefeitura, tudo mais. Você pode chegar até 120 metros, né, menor ou igual a 120 metros, não tem limite de velocidade, não tem limite de pessoas não anuentes, porque tem um item 5 aqui. Porque não foi definida uma distância de pessoas não anuentes dentro das áreas específicas para a prática, porque considera-se que todo mundo que está dentro daquela área sabe que ali voa aeromodelo, tá bom? E pode sim fazer FPV dentro de clube. Tá bom, pessoal? Então, esse quadrinho aqui, eu coloquei como thumbnail do vídeo, porque ele é o resumo. Ele é muito simples. Eu fiquei todo esse tempo lendo todos esses itens que eu achei importantes aqui. Para quê? Para mostrar no final esse quadrinho aqui e fazer vocês terem assistido meia hora de vídeo à toa. Não, não é isso. É porque, pessoal, só tem um jeito de você saber. É se informando. Só isso que gera conhecimento. Leiam, conheça o que você pode e o que você não pode fazer. Beleza, pessoal? Então é isso daí. Espero que tenha esclarecido e elucidado todos vocês. Tem dúvida? Não fica perguntando. Tire as suas dúvidas no documento. Tá? Leia o documento e tudo mais. É mais importante do que perguntar para mim. Lê. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Estou deixando 2 vídeos aí de indicação para vocês. Espero que tenha sido interessante. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá o like. Se eu acho que mereceu o like, porque deu um trabalhão fazer. E nos vemos no próximo vídeo. Um abraço, até mais.